Bom, galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu separei para você o momento aonde o Carlo Ancelotti ele falou mais precisamente de quem? Do Neymar Júnior. Vou separar também para vocês aqui a lista da convocação e assim a gente vai ver se o Neymar ou não foi convocado para a seleção brasileira. Eu já vi a convocação, a lista, e tem peças novas, cara. E vocês vão se surpreender com algumas peças que o Ancelotti ele convocou para a seleção brasileira. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar aqui a lista e o Ancelotti também falando um pouco sobre o Neymar e alguns jogadores específicos. Confira só. Vamos a dizer a lista dos jogadores para os dois jogos contra Chile e contra Bolívia. Goleiros, Alisson, Liverpool. Bento, Al-Nassr. Hugo Sousa, Corinthians. Defensores, Alexandro Ribeiro, Lille. Alex Sandro, Flamengo. Caio Henrique, Mónaco. Douglas Santos, Zenit. Fabrício Bruno, Cruzeiro. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Wanderson, Mónaco. Wesley, Roma. Mediocampistas, Andrei Santos, Chelsea. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle. Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Estevao, Chelsea. Gabriel Martinelli, Arsenal. João Pedro, Chelsea. Caio Jorge, Cruzeiro. Luis Henrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Muito obrigado. Boa tarde, Mister. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Carlos Gil aqui do Grupo Globo. Algumas... Vem aqui atrás, está meio escuro, Mister. Boa tarde. No meio. Aqui no meio. No meio campo. Aliás, meio campo que tem uma novidade, que é o Lucas Paquetá. Algumas novidades em função de ausências que são importantes, como Vini e Rodrigo. Pergunto como o senhor vê essa oportunidade, né, depois de assistir a tantos jogos do Campeonato Brasileiro e de poder ver novos jogadores que ainda não observou na outra data FIFA. E, se me permite, o Neymar está ausente da lista. Ele foi cogitado, foi uma hipótese em algum momento, e em que medida essa lesão, enfim, esse incômodo que ele sentiu, afetou ou não a presença dele na lista? Boa tarde, obrigado. Não, però intento. Si falamos de la lista, es una lista que mudada un poco con la última convocación, la primera convocación contra
Ecuador e Paraguai. Tem 9 jogadores que não estão agora, como Carlos Augusto, Lucas Beraldo, Leo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Anthony e Vinicius, que não estão. ¿Por qué no están? No están porque a ideia que tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem sobre perfil caracterial e pessoal. Não sobre perfil técnico, eu conheço a todos os jogadores, todos. Eu quero conhecer outros que podem ajudar a seleção a fazer as coisas bem. Esses jogadores que não estão han trabalhado muito bem na primeira convocação e quero a cada um deles agradecer por isso. Nessa segunda convocação, há novos jogadores. Não está Neymar. Neymar teve um pequeno problema a última semana. Mas Neymar não precisamos testarlo. Todo mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção, todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar a equipe nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. Esses 2 jogos são os últimos jogos da qualificação. Então, precisamos fazê-lo bem, terminar bem essa fase de qualificação. Os últimos 2 jogos, personalmente, eu era contento por o jogo, mas, sobretudo, por o ambiente. Ambiente positivo na seleção e temos que aproveitar desse jogo contra Chile, contra Bolívia, para manter ambiente positivo no grupo, que vai ser uma coisa muito importante para a Copa do Mundo. E o próximo jogo amistoso que vamos a ter em outubro, novembro e março, o objetivo é isso. Conhecer bem os jogadores e, por sorte, Brasil tem muito bons jogadores em todo o mundo. Em Brasil, em Europa, em Arábia, em Rússia. Então, fazer uma lista não será fácil, mas temos que aproveitar do próximo jogo. Temos 10 meses para preparar bem uma lista definitiva para fazê-lo bem na Copa do Mundo. Carlos. Falou só um pedido, Zozan, para todos falarem um pouco mais alto e uma pergunta só para o repórter, por favor. Carlos, boa tarde. Márcio Dozan, repórter do Lance. Gostaria que você falasse sobre a convocação do Lucas Paquetá. Ele ficou um bom tempo sem ser convocado por causa da investigação, enfim, que ele estava enfrentando na Inglaterra. E quais características que fez o senhor convocar o Paquetá para esses jogos? Obrigado. Paquetá é na convocação porque, como disse, eu não conheço ele, quero conhecê-lo. Paquetá tem muita qualidade técnica, é meio muito importante que pode jogar em diferentes posições no campo. Então, quero aproveitar desse tempo para conhecê-lo
ele melhor. Carlo Ancelotti, aqui um pouco à sua direita, aqui atrás. Un poco más fuerte porque no entiendo. Eu pedi, por favor, para subir um pouquinho o volume do microfone, por favor. Tá valendo? Espera um pouco. Aqui à sua direita, Pedro Ivo, da ESPN. Eu queria voltar um pouco no assunto Neymar. Você falou rapidamente que ele teve um pequeno problema na última semana. Não fosse esse pequeno problema, você consideraria chamá-lo ou você não consideraria chamá-lo pelo que você falou de que o Neymar não precisa ser testado? Em que pé de observação estava o Neymar para você até esse pequeno problema da última semana? La idea que tenemos fazemos uma lista muito mais grande, que é de 51, 52 jogadores, aún mais, e depois os últimos jogos antes da convocação, o último weekend, preparamos a lista, mas solo depois o jogo, porque pode passar que durante o jogo do weekend jogadores se lesionam. Bom, galera, é o seguinte, como vocês viram aí, cara, nessa lista de convocação, Lucas Paquetá, o Paquetá está de volta e o Neymar Júnior não foi convocado para a seleção brasileira. O Ancelotti, pessoal, ele deixou bem claro ali durante a entrevista que o Neymar é um jogador que não precisa ser testado. O que dá a entender? Que o Neymar Júnior, ele vai ser convocado se tiver, lógico, né? Se ele se encontrar bem fisicamente, lembrando que ele sentiu uma pequena lesão ali no edema, então provavelmente ele não foi convocado pelo Ancelotti. Na última pergunta ali, eu não entendi muito o que ele falou, até porque, cara, a pergunta era se o Neymar ele não tivesse sofrido essa lesão, o Ancelotti iria convocar. Então eu não sei se o Ancelotti ele não entendeu muito bem a pergunta, mas enfim, dá a entender que sim, o Neymar é um jogador importante para a seleção brasileira e não precisa ser testado. O Ancelotti deixou bem claro que ele quer aumentar o leque de jogadores para possivelmente testar algumas peças e assim conhecer alguns jogadores, cara. E o João Pedro, cara, foi convocado para a seleção brasileira. Então muitas pessoas estavam na expectativa dele ser convocado, até porque ele atuou muito bem aí no Mundial de Clubes que teve lá nos Estados Unidos, cara, e é um cara que, tipo assim, ele tem tudo para dar certo na seleção brasileira. Teve alguns nomes ali que vão gerar, sim, um debate, como o Richarlison, né, que foi convocado na primeira convocação, mas naquela primeira convocação é importante ressaltar que não foi o Ancelotti. Dessa vez, eu acredito assim, acho que todo mundo sabe, foi ele que de fato escolheu dedo a dedo. Ele teve sim autonomia para conseguir convocar esses jogadores sem interferência de ninguém específico dentro da CBF. Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, cara. Neymar Júnior não foi convocado para a seleção brasileira por conta dessa pequena lesão que ele sofreu. Mas você acha que o Neymar Júnior ele pode ser muito importante para a seleção brasileira? Lembrando que isso aqui não é uma afirmação, é apenas uma pergunta e você dá a sua opinião aqui embaixo neste vídeo. Valeu, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.